Você não foi feito para ser normal. O mundo precisa da sua consciência. Desperta. Você não está ouvindo isso por acaso. Há algo que você já sabe, mas ainda não teve coragem de admitir. Você nunca se encaixou, nunca foi comum, e no fundo, sempre soube disso. Você tentou ser igual, sorrir como eles, falar como eles, sonhar o que disseram que era certo sonhar. Mas toda vez que olhava para o teto antes de dormir, sentia um silêncio pesado. Não o silêncio do mundo, mas o da sua própria alma. Aquela pergunta incômoda voltava como um eco. É só isso? É só trabalhar, pagar contas, seguir regras e repetir o que todo mundo faz até morrer? Não, não é só isso. Você sabe que não. Você está aqui para algo que não se explica com palavras. Algo que pulsa. Algo que grita quando você tenta calar. Você foi chamado. E o primeiro passo desse chamado é reconhecer a verdade mais simples. Você não foi feito para ser normal. Você foi feito para despertar. A normalidade é um contrato invisível. Um pacto silencioso que assina quem está com medo. Medo de não ser aceito. Medo de falhar. Medo de brilhar demais e incomodar quem está dormindo. Ser normal é uma anestesia que a sociedade injeta nas veias da alma. Mas você está começando a acordar. Acordar dói. Dói sair do papel. Dói perceber que a vida que te ensinaram não era sua. Mas essa dor é o início da cura. A cura da apatia. A cura do medo. A cura de uma vida não vivida. Você está diante de uma escolha: voltar a dormir, ou abrir os olhos e lembrar quem você realmente é. Emerson dizia: não vá onde o caminho pode levar. Vá onde não há caminho e deixe um rastro. E você, agora mesmo, está diante da floresta escura, sem mapas, sem garantias, mas com algo que ninguém pode tirar de você. A sua consciência desperta. A normalidade não é uma escolha consciente, é uma programação, uma tatuagem invisível feita em sua mente, antes mesmo de você aprender a dizer eu. Foi herdada como um sobrenome, implantada como uma verdade absoluta, mas era mentira. Desde pequeno você foi treinado a se moldar, a falar o que agrada, a pensar o que é permitido, a desejar o que todo mundo deseja. Você foi elogiado quando era obediente e punido quando ousava ser autêntico. Isso não é educação, é domesticação. Aprendemos a nos esconder de nós mesmos, a vestir máscaras para sobreviver, a repetir comportamentos que nem entendemos, a desejar coisas que não nos pertencem. A normalidade virou o altar da aceitação, mas para caber nela, você teve que amputar partes da sua alma. Você já se perguntou quantas vezes traiu sua própria verdade para agradar? Quantas vezes fingiu estar bem para não assustar? Quantas vezes aceitou menos, calou mais, cedeu de novo, só para parecer igual? Mas existe um momento em que algo dentro de você não aceita mais. Um momento em que a dor de continuar fingindo se torna maior que o medo de ser quem se é. Esse momento é o início do despertar. É quando você para de correr para fora e começa a caminhar para dentro. O mundo não precisa de cópias. O mundo precisa de almas inteiras. Você foi programado para se esconder, mas nasceu para revelar. Emerson dizia: para ser grande,
É preciso ser incompreendido, e você será. Serão poucos os que vão entender sua mudança, porque muitos ainda vivem para manter o padrão. Você vive para quebrá-lo. Toda vez que você diz a verdade, você quebra uma corrente. Toda vez que você se assume, você cura uma linhagem. Toda vez que você se escuta, o mundo muda. Não se iluda, a normalidade é confortável, mas a autenticidade é libertadora. Você foi feito para algo maior, e esse maior não se encontra lá fora. Ele vibra dentro do seu peito, quieto, mas insistente, como uma estrela que ainda não aprendeu a brilhar, mas já carrega o céu dentro de si. Despertar não é um momento bonito, não é luz suave e calmaria. É confronto, é desilusão, é olhar no espelho e não se reconhecer mais, porque aquela versão que agradava a todos morreu. É nesse ponto que muitos recuam, porque a verdade é que ser normal é mais fácil. Você não precisa se questionar, não precisa mudar, não precisa se responsabilizar. Mas a consciência não dorme mais quando desperta. Ela começa a te cobrar presença, coerência, verdade. É nesse momento que você percebe que para nascer de novo, você terá que deixar morrer tudo o que não é você. A opinião dos outros, as metas que não eram suas, a voz crítica que dizia: você não é suficiente, os medos herdados, as culpas envenenadas. E a dor que você sente não é fracasso, é parto. É o seu espírito rasgando a casca da persona. Você começa a andar diferente, pensar diferente, falar diferente. E os outros vão estranhar, porque aquilo que é livre incomoda quem vive preso. Mas é aí que você se torna perigoso. Perigoso para o sistema, perigoso para as mentiras, perigoso para o medo. Você começa a queimar tudo que não é você. Velhos hábitos, amizades que te sabotavam, rotinas que te anestesiavam. Você começa a escolher. E escolher exige coragem. Coragem de assumir que ninguém vem te salvar. Coragem de criar sua própria estrada, mesmo que ela comece na escuridão. Você vai se sentir sozinho, mas não está. A cada alma que desperta, o campo se expande e você sente como se o universo inteiro estivesse observando seu primeiro passo real. O mundo não precisa de mais vozes programadas. Precisa da a sua voz autêntica, aquela que você calou por medo, aquela que arde no peito quando você fica em silêncio demais. Essa voz é o seu chamado, e você precisa ouvi-la antes que ela se cale para sempre. Existe uma parte de você que sempre soube, mesmo quando você se perdeu, mesmo quando você caiu, mesmo quando tentou ser o que esperavam de você. Ela sempre esteve lá, esperando o seu retorno. Essa parte é a sua essência. Ela não se molda, ela não se apaga, ela apenas se esconde atrás das máscaras, dos personagens, das obrigações, mas ela nunca deixou de te chamar. E agora, ela te chama de novo, mais alto, mais claro, mais forte, porque você já suportou o suficiente da mentira, já viveu o bastante como quem apenas sobrevive. A sua alma não quer mais lutar para caber. Ela quer expandir, respirar, ser. E o mundo? O mundo vai tentar te puxar de volta, com notícias, com distrações, com promessas de segurança. Mas você não veio aqui para se manter seguro.
Você veio para ser verdadeiro. A sua essência é indomável. Ela não aceita coleiras, rótulos, nem limites impostos. Ela vibra com a frequência da verdade. E a verdade sempre será mais poderosa do que o medo. Você não precisa de aprovação, você precisa de conexão. Conexão com o que é real dentro de você. Não importa quantas vezes você tenha se perdido, você pode voltar, você pode se lembrar. Você não é o seu passado, você não é os erros, você não é o que disseram sobre você. Você é quem sente esse fogo queimando agora. A coragem de ser quem você é vai inspirar outros a se permitirem também. Porque cada vez que uma alma desperta, ela ilumina o caminho de 1000 outras. Essa é sua missão, não consertar o mundo, mas despertar. E ao despertar, se tornar farol. Você é o milagre que o mundo esqueceu que esperava. E o momento de lembrar é agora. Chega um ponto em que não é mais possível fingir. Você pode tentar voltar para a normalidade, mas ela já não te reconhece e você já não se encaixa. Você viu demais, sentiu demais, despertou demais. A ignorância pode parecer um abrigo, mas é um abrigo feito de grades douradas. E uma vez que você toca a liberdade, nenhuma prisão é confortável o bastante. Agora você tem uma escolha, não a escolha fácil, mas a verdadeira. Você pode continuar repetindo o script que te deram, ou pode escrever sua própria história, com sangue, alma e verdade. Sim, você vai incomodar. Sim, vai perder pessoas, mas vai ganhar algo que não tem preço. Você vai se encontrar. Emerson dizia: faça o que você teme, e o medo morrerá. Esse mundo foi programado para nos manter pequenos, mas você não é pequeno. Você é uma centelha infinita comprimida num corpo. Você é um universo fingindo ser pessoa. E agora é hora de parar de fingir. O mundo não precisa de mais seguidores. O mundo precisa de um exército de almas despertas, pessoas que andem com os olhos abertos, que vivam com o coração aceso, que escolham a verdade, mesmo quando ela dói. Você pode ser um deles, não por ego, mas por amor. Amor à vida, amor à verdade, amor a quem você realmente é. Você não veio aqui por acaso. Você veio para lembrar, e ao lembrar, trazer outros de volta para casa. Você não foi feito para se esconder. Você foi feito para brilhar com uma luz que não se apaga, mesmo quando o mundo inteiro tenta apagar. E se isso ecoa em você, então é porque sua alma já sabe. O tempo da espera acabou. Agora é o tempo da escolha. Agora, respire. Respire profundamente. Sinta o seu corpo. Sinta o espaço ao seu redor. Sinta você. Você não precisa mais lutar para ser aceito. Você já é. Aceito pela existência, pela vida, pelo mistério que te criou. Todas as máscaras podem cair agora, todos os pesos podem ser deixados aqui, a busca pode cessar, porque tudo o que você procurava sempre esteve dentro de você. Não há mais necessidade de provar. Você não precisa mais ser entendido, nem aplaudido, nem validado. Você só precisa ser verdadeiro, consigo, com sua alma, com a vida que pulsa em você. Você é mais do que um nome, mais do que uma história, mais do que o que fizeram de você. Você é presença, é vibração, é consciência,
Você não foi feito para ser normal. Você foi feito para despertar. E ao despertar, iluminar. Agora é com você. Não espere sinais externos. Não espere a permissão do mundo. Viva, fale, sinta, crie, seja, agora. E quando o medo voltar, quando a dúvida se aproximar, quando a antiga voz quiser te fazer recuar, lembre-se deste momento, deste silêncio, desta verdade. Você já sabe, você já despertou. O que fará com isso é escolha sua. Mas onde quer que você vá, que sua presença seja um lembrete silencioso de que é possível viver desperto.